Oi, pessoal, boa tarde. Muito feliz em estar aqui participando de mais uma edição do Conexão King Roche, né? Fiquei feliz pelo convite e muito feliz aqui em compartilhar um pouco da minha experiência junto a Produzindo Digital com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como planejar suas estratégias com marketing digital. Então, eu vou falar aqui da experiência de alguns clientes da Produzindo, né? Como a gente trabalha com eles e espero que vocês curtam bastante o conteúdo, tá bom? Mas antes da gente começar, eu vou me apresentar aqui. Eu sei que a Aline já fez essa apresentação. Eu sou publicitário de formação, sou CEO da Produzindo Digital, uma agência com foco em vendas pela internet. Então, nós temos hoje aqui no nosso portfólio clientes de várias regiões do Brasil, também de diversos nichos e segmentos, né, de vários tamanhos. E eu vou falar um pouco sobre essa experiência. Só que antes de eu assumir a Produzindo, pessoal, eu trabalhava na FSB Comunicação, que é uma agência de comunicação corporativa, talvez uma das maiores do Brasil hoje, e eu ficava alocado no Ministério da Infraestrutura, onde eu fazia parte da equipe de comunicação digital do Ministério, e eu trabalhei lá durante quase 4 anos, né? E eu vivia, nesse período, uma dualidade, né? Onde eu tinha que trabalhar na FSB, né, no caso do Ministério, durante 9 horas do meio-dia, e paralelo a isso eu tinha que tocar Produzindo Digital com os clientes, né? Então, eu tirava ali um tempo que eu tinha antes de ir para lá para a FSB, antes de ir para o Ministério, eu trabalhava ali, usava o meu horário de almoço para poder fazer algumas coisas ligadas a Produzindo, e depois, quando eu voltava para casa, né, que encerrava o meu expediente, eu assumia ali novamente as tarefas da Produzindo. Então, era uma tarefa ali muito puxada, vocês devem imaginar, até que um dia eu decidi assumir de vez a Produzindo. Então, pedi demissão da FSB, né? Tomei uma decisão de coragem para poder fazer isso, e durante mais de 2 anos da minha vida, esse foi o primeiro escritório da Produzindo Digital. Essa foto sou eu sentado no estacionamento do Ministério, e esse local era onde eu fazia ali todo um trabalho no meu horário de almoço. Então, eu tinha 1 hora de almoço, eu tinha que descer rapidamente para poder fazer esse trabalho. Então, eu falava com os clientes nesses horários, eu prospectava novos clientes também. Enfim, era uma jornada realmente, assim, quando eu paro para pensar hoje, era uma jornada muito, muito intensa e às vezes desgastante também, porque eu tinha que correr sempre, né? Então, para quem não conhece, o estacionamento do Ministério fica na esplanada, né, dos ministérios em Brasília, e a gente conseguiu, né, com o passar do tempo. Então, hoje, a Produzindo, ela conta com diversos clientes em várias regiões do Brasil. Então, a gente tem clientes em Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Osasco, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Recife e em algumas cidades, né? Então, a gente tem feito um trabalho aí muito intenso que tem dado muito certo, graças a Deus, tá bom? Para a gente começar, pessoal, a falar sobre esse mundo digital, esse universo, esse novo universo, né, que a gente está vivendo intensamente aí nos últimos anos, eu trouxe um trecho de um artigo que o Google publicou, que chama Décadas em Semanas, a migração do consumo brasileiro para o digital. E nesse artigo eu trouxe um trecho que me chamou muita atenção, que ele diz o seguinte, que a pandemia, em algumas semanas, ela acelerou as empresas digitalmente, o que estava previsto para as próximas décadas. E isso, apesar de ser uma fala assim que a gente às vezes imagina que isso aconteceu, mas isso é muito sério. Por quê? Imagine que aquele senhorzinho que consertava geladeira, ar-condicionado ali na sua cidade, ele, quando veio a pandemia, ele não estava ali programado para migrar o negócio dele para um ambiente digital. Ele estava fazendo o trabalho dele como ele sempre fez. Então, conseguindo os clientes dele, muitos deles por indicação, né? Às vezes as pessoas precisavam ali de uma urgência, ligava, chamava, mas eles não tinham nenhuma estrutura para poder falar, bom, agora minha empresa vai se tornar digital. Eu vou criar um site, eu vou criar um blog, eu vou criar um perfil no Instagram, no Facebook, para eu divulgar o meu serviço e encontrar os clientes que estão nesse ambiente. Então, essa pessoa, né, com essas características, ela não tinha essa ideia. Ela foi surpreendida, né, com a pandemia, a questão da saúde, e, por outro lado, também com os decretos dos governos, né? Então, muitos estados decretaram lockdown,
fizeram essas empresas parar suas operações e dizer assim, olha, a partir de amanhã você não vai trabalhar mais. Então, se você atendeu até hoje, amanhã você fecha as portas, vai para casa e depois que a gente levantar um novo decreto, você volta a trabalhar. Imagine como essa pessoa que tinha essas características ficaram. Então, ou ele fechava as portas, ou eles tinham que procurar ajudas, né, para poder a empresa dele não morrer, a empresa dele não falir, o que infelizmente aconteceu com muitas empresas no Brasil. E foi aí que a Produzindo Digital apareceu e para ajudar, e tem ajudado também a muitas dessas empresas, né? Então, inicialmente, quando essas pessoas chegam aqui na nossa agência, elas chegam cheias de dúvidas, né? Tipo, por onde é que eu começo, né? Qual o melhor caminho que eu posso seguir? E a gente faz uma série de questionamentos, né, com essas pessoas para poder esclarecer mais, abrir mais o seu olhar em relação ao mundo digital, porque muitas delas não têm essa maturidade digital, elas estão ainda no nível inicial, né? E a gente procura fazer esse levantamento para que eles entendam melhor como funciona esse universo. É um trabalho meio que de alfabetização, um trabalho de catequese, né, que a gente tem que fazer aos poucos. E algumas das perguntas que a gente faz para esses clientes, a gente trouxe aqui. Então, por exemplo, para quem que eu vou vender, né? Então, quem é a minha persona? Quem é o meu público-alvo, né? Quais são as pessoas que compram os meus serviços? Então, essa é uma das perguntas. Essas pessoas que já consomem meu serviço, elas já têm uma cultura de comprar pela internet ou elas ainda não possuem essa cultura, não sabem muito como funciona? Essas pessoas, como é que elas se comportam? Elas usam muito o Instagram, o Facebook, ou elas não têm mídias sociais, elas só usam o WhatsApp, por exemplo? Eu vou precisar criar um site para minha empresa, ou se eu criar um perfil no Instagram, no Facebook, isso já adianta, né? Isso já é satisfatório para minha empresa. Então, são inúmeros questionamentos que a gente recebe e que a gente leva isso para que ele possa ter esse entendimento. Então, qual é a primeira coisa que a gente sempre fala? Entenda para quem você vai vender, né? Entenda qual é o seu público, como é que ele consome o seu produto, o seu serviço. Às vezes, o seu público ainda não está nas mídias sociais, então não vale muito a pena agora você iniciar com um perfil, depositar uma energia ali para poder fazer determinadas ações e você não encontrar essas pessoas lá. E aí vem aqui um grande questionamento, né? Então, quais são as ferramentas que eu posso utilizar, né? E eu trouxe aqui, pessoal, os dois principais, né, canais que nós temos hoje no Brasil para as empresas poderem vender pela internet, que um são as mídias sociais, né? E o outro é o Google, né? Eu trouxe aqui especificamente o buscador do Google, que é a rede de pesquisa, e eu vou explicar aqui as diferenças bem básicas aqui de cada um deles. Então, por exemplo, uma pessoa que quer vender pelas mídias sociais, né? O que ela precisa entender de que esses canais oferecem? Então, as mídias sociais é um ótimo lugar para eu criar demanda para o meu público. Então, por exemplo, essa semana eu vi um anúncio, né? Na verdade, dois anúncios, né? Um de um triturador de alho, né? Manual, e um de uma tábua que descongelava carne, né? E eu fiquei pensando o seguinte: imagine se não tivesse as mídias sociais, como uma pessoa ia vender um triturador de alho ou uma tábua, né? De descongelar carne? Como é que ela ia explicar por telefone, por exemplo, para uma pessoa, né, um dono ou uma dona de casa, que esse triturador de alho iria otimizar o tempo dela, iria fazer com que ele preparasse o tempero de uma forma mais rápida, mais prática? Então, seria muito mais difícil. Então, hoje, as mídias sociais, ela possibilita que você, que vende um triturador de alho, possa criar um vídeo, né, de uma forma bem simples, explicando como funciona o seu produto, e fazer com que as pessoas visualizem o seu vídeo e entendam que elas precisam daquele triturador de alho ou daquela tábua de descongelar carne, por exemplo. Então, você consegue criar demanda, né? Além disso, as mídias sociais também são ideais para você despertar desejo. Vamos supor que eu trabalhe no ramo de alimentação. Eu vendo pizza, hambúrguer ou qualquer outro tipo de comida, churrasco, né? Por exemplo, como o colega deu um exemplo aí na palestra passada.
Então, eu posso, através dali do meu Instagram, do meu Facebook, criar conteúdos que despertem desejo nessas pessoas e que levem elas a se interessar pelo produto, para perguntar, querer saber mais, querer comprar. Enfim, né, eu consigo fazer isso. Eu tenho que atrair o meu cliente pelo conteúdo, né? Então, as mídias sociais, ela é uma mídia de atenção. Eu preciso chamar a atenção do meu consumidor, eu preciso chamar a atenção do usuário para que ele compre o meu produto. Por outro lado, a gente falando sobre o Google, o que a gente percebe como principal diferença? Quando a gente está precisando consultar, fazer alguma pesquisa, né, saber informações sobre determinado produto ou serviço, para onde é que a gente vai, né, na maioria das vezes? A gente vai para o Google. Então, a gente vai pesquisar. Então, se a sua empresa ela vende, por exemplo, uma espeto para churrasco, quando alguém procurar no Google por empresas que vendem espeto para churrasco no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, a sua empresa ela pode aparecer e pode atender a esse cliente, ela pode atender essa demanda. Então, o Google ele é específico, a rede de pesquisa do Google, ela é específica para atender a demandas. Existe já alguém que está procurando pelo seu serviço, essa pessoa já está num nível de compra mais avançado, porque ela já quer saber mais sobre algo, ela já quer buscar mais informações, e a sua empresa, aparecendo ali, ela tem muito mais chance de fechar uma venda com esse cliente que já sabe ali mais ou menos o que ela quer. Então, o Google ele é uma mídia de intenção, as pessoas têm uma intenção de fazer determinada coisa ou de saber sobre determinada informação. Então, essas são as principais características de uma, né, das mídias sociais em si e do buscador do Google. Eu trouxe aqui, pessoal, as principais mídias sociais que nós temos hoje no Brasil, que são mais utilizadas, e que você pode criar toda a sua estratégia digital ali de uma forma gratuita. A primeira delas é o Facebook, né, que é hoje a mídia social, é uma das mais utilizadas hoje no mundo e no Brasil. O Instagram, que tem tido um crescimento aí muito grande também, que a cada dia que passa eles vêm compartilhando aí novos recursos com a gente, novos recursos com os usuários, então isso pode ser um excelente canal para você também estabelecer a sua estratégia. O próprio WhatsApp, que lançou a versão WhatsApp Business, né, voltado para empresas, para que você possa trabalhar e possa atender o seu cliente ali de uma forma mais fácil, mais prática. O Pinterest, que é uma rede que tem crescido bastante, então muitas empresas estão enxergando o Pinterest também como um canal estratégico para se comunicar com a sua audiência. O TikTok, né, que virou febre com o público mais jovem, então se sua empresa tem característica desse canal, se ela precisa comunicar e se relacionar com esse público, então é um canal que você pode também colocar sua empresa para poder se relacionar. E o sexto filho, na verdade, dessa família é o Kawaii, ou Kawai, né? É um aplicativo novo, mas que vem ganhando assim uma adaptabilidade de muitos usuários hoje no Brasil. Então, tem muitas empresas, tem muitas pessoas que usam o Kawaii, então muitos vídeos hoje que são compartilhados no WhatsApp, no próprio Facebook, são extraídos de lá, então são canais que vocês podem utilizar, certo? Mas, Alan, de que forma eu posso utilizar esses canais? Eu preciso utilizar todos esses canais? Não, você vai entender o que mais se adequa com a sua estratégia, o que mais se adequa com a sua empresa, saber onde o seu público, né, predominante mais utiliza, né, esses canais, e você pode unir as suas forças e mirar ali o seu desempenho neles. Eu não vou me aprofundar em cada um desses canais, pessoal, mas eu trouxe aqui alguns dados, né, para mostrar para vocês o porquê vocês podem utilizar, por exemplo, o Instagram, para vocês venderem. Então, hoje no Brasil, o Instagram possui mais de 99 milhões de usuários. Então, isso é muita gente usando esse aplicativo, é quase metade do nosso país. Além disso, né, 60% dessas pessoas, né, que usam o aplicativo, que usam a ferramenta, falam que descobrem novos produtos, né, no Instagram. Então, isso é muito bom. Isso prova que se a sua empresa trabalha, comercializa produtos, você pode sim criar um perfil na ferramenta. Uma outra coisa, deixa eu só tirar aqui Opa, consegui baixar aqui. Ok. Uma outra coisa, 2 em cada 3 pessoas disseram que o Instagram permite interações com as marcas, ou seja, as pessoas se sentem à vontade para poder
falar com as empresas por meio do Instagram. Então, elas conseguem ali enviar mensagem por direct, elas sabem que elas vão ser respondidas. Então, isso promove uma interação entre as marcas. E mais de 87% das pessoas dizem que os influenciadores as induzem a fazer uma compra. Então, hoje existe uma nova indústria no Instagram, que é a indústria da influência. Então, as marcas podem aproveitar, sim, do alcance que essas pessoas, né, que esses influencers adquiriram na rede para poder falar com um público maior, certo? Aqui, pessoal, eu trouxe algumas práticas que podem ser utilizadas, né? São práticas bem simples, mas que vocês podem utilizar aí para poder divulgar melhor a sua empresa, aumentar o alcance das suas publicações, né, na rede. A primeira delas é publicação de vídeos. Então, se possível, publiquem mais vídeos. Por quê? Recentemente, um porta-voz do Instagram, ele deu uma entrevista informando o seguinte, que o Instagram ele vai passar a ser uma rede de entretenimento e de vídeos. O que foi que ele quis dizer com isso? Que a ferramenta vai passar a priorizar esse tipo de conteúdo em vídeo. Então, a gente sabe que é difícil estar ali, tem pessoas que não gostam muito de aparecer nos vídeos, né, que tem uma certa timidez, mas sempre que possível, utilize isso para divulgar sua empresa. Mostre seus bastidores, mostre ali um pouco do seu produto de uma outra perspectiva, para que os usuários possam entender melhor. Então, isso vai fazer com que essa publicação alcance mais pessoas. Além disso, os stories hoje, que já é uma realidade. Então, use e abuse dos stories, mostre seus bastidores também, converse com o seu público, compartilhe ali como você prepara o seu produto, por exemplo, como ele chega até você e como você faz chegar até o seu consumidor. Tem um novo recurso no Instagram, que é o Reels, que é um recurso muito utilizado, que está sendo febre aí na rede. Então, quem trabalha com mídias sociais sabe que antigamente a gente tinha que utilizar vários aplicativos para poder criar determinado conteúdo, e agora com o Reels isso ficou mais fácil, porque esse formato ele tem uma série de efeitos que vocês podem testar, podem utilizar, usar a criatividade de vocês para poder promover melhor o seu produto, né? Nos stories, pessoal, existe também lá os recursos das enquetes e das caixinhas de perguntas, então vocês podem aí conversar com o público de vocês de uma forma mais fácil, né? E o melhor disso tudo é que é gratuito. Então você pode, por exemplo, abrir uma caixinha de pergunta para que seu usuário possa dar sugestões sobre a sua empresa. Então, às vezes, você pode receber ali de uma forma gratuita uma sugestão que você não estava esperando e que pode ajudar muito o seu negócio. Entendeu? Então, é muito bom para você interagir e conversar com o seu público, né? Além disso, né, tem a questão das lives também. Então, sempre que puder, promova lives. Eu posso dar um exemplo aqui, o próprio King Roche, para lançar aqui o evento, ele fez um aquecimento durante algumas semanas que antecederam o evento, né, com alguns profissionais, algumas lives, para poder aquecer. Então, se você, por exemplo, eu sou uma nutricionista, como é que eu posso fazer uma live dos meus serviços? Talvez você possa chamar alguém, né, um personal trainer, por exemplo, e você falar sobre os mitos e verdades das dietas milagrosas, ou alguma coisa do tipo. Então, você consegue falar com o público daquele personal trainer, né? Você alcança mais pessoas, se torna mais conhecido e você ajuda seu público a entender melhor sobre o que você faz, né? Isso você demonstra também autoridade dentro da sua área. Parcerias com influenciadores. Então, eu falei há pouco, né? Existe uma nova indústria no Instagram, que é a indústria da influência, e que você pode utilizar esses influenciadores para falar com uma quantidade maior desse público, né? É bom sempre a gente ter aqui alguns critérios para poder utilizar esses influenciadores, porque não adianta apenas ele ter um volume muito grande de seguidores, né? Uma base ali extensa, se ele não fala com o público que se relaciona com a sua marca de fato. Então, é bom fazer essa análise antes de tomar alguma decisão ou fazer algum tipo de parceria, certo? Aí vocês podem me perguntar assim, Alan, se eu fizer todas essas práticas aí, é sinal que a minha empresa vai ser um sucesso nas mídias sociais, minha empresa vai ser ali uma das mais conhecidas no Instagram? Bom, sinceramente, eu digo para você que só isso não é suficiente para a sua empresa acontecer no mundo digital. Por quê? Porque existem várias empresas dentro do Instagram, no Facebook e nas outras redes aqui que eu trouxe como exemplo.
E a distribuição desse conteúdo orgânico, né, pelas ferramentas, pelo Instagram, Facebook, ela está cada vez mais diminuindo. Então, as empresas estão alcançando menos pessoas com as publicações dela de forma orgânica. Então, isso não é garantia que sua empresa vai fazer sucesso. Porém, eu trouxe aqui para vocês um recurso que o próprio Facebook e o Instagram possuem, que é o Facebook Ads, né? Quando eu falar Facebook Ads, pessoal, entendam que o Instagram ele faz parte da mesma família do Facebook, né? Instagram, WhatsApp e outros aplicativos também. Então, o Facebook Ads nada mais é do que a ferramenta de publicidade do Facebook. Então, ao invés de você fazer só aquela publicação orgânica, você pode pegar aquele conteúdo que você criou, né, que algumas pessoas já interagiram com ele, e você pode investir, né, recursos, investir dinheiro na ferramenta para que ela mostre aquela publicação para mais pessoas, para as pessoas que têm uma relação ali com empresas semelhantes à sua. Então, você pode encontrar públicos parecidos com os seus através de anúncios no Facebook. Então, eu trouxe um dado aqui do próprio relatório do Facebook, onde diz que 84% das pessoas no Instagram tendem a comprar de pequenas empresas. Então, se você está começando o seu negócio, se você é um pequeno empresário, você pode sim investir na ferramenta, né? Lógico, se sua empresa ela condiz com as características da ferramenta, se seu público faz parte desse cenário, então é um excelente lugar para você poder fazer a sua divulgação. E quais são as vantagens, né, do Facebook Ads? Você pode encontrar as pessoas certas. Então, se você patrocina um post, você pode segmentar esse público para que você quer falar. Então, você pode, por exemplo, falar, olha, Facebook, eu tenho um pet shop e eu quero falar com pessoas que possuem um pet. Então, ele vai procurar dentro da sua região pessoas que têm um cachorro, que têm um gato, entendeu? Um público que se relacione, que tem mais chance de comprar de você. Além disso, você pode fazer remarketing, né? O que é remarketing? Remarketing é um tipo de anúncio que você pode reimpactar uma pessoa que interagiu com a sua marca. Como assim, Alan? Imagine que você tem um site e essa pessoa entra no seu site, não faz nada, né? Não manda uma mensagem para a sua equipe de atendimento, não manda um e-mail, não interage com você e ela simplesmente sai do seu site sem fazer nada. O que é que você pode fazer? Você pode criar um anúncio específico e falar o seguinte para o Facebook. Facebook, sabe aquelas pessoas que entraram no meu site e não falaram nada comigo? Eu quero que você reimpacte ela quando ela entrar no Instagram dela, por exemplo, com uma nova promoção. Então, você pode fazer isso. São recursos que os anúncios permitem. Você pode fazer esses anúncios com as suas próprias publicações. Então, imagine que você publicou um vídeo e que deu uma interação muito boa. As pessoas comentaram, curtiram, né, enviaram para os seus amigos. E você está vendo que esse vídeo teve um engajamento muito bom. Você pode pegar esse vídeo, você pode impulsionar ele e falar para o Facebook o seguinte, olha, Facebook, eu quero que você encontre públicos semelhantes a essas pessoas. Então, as pessoas que interagiram aqui, eu quero que você encontre pessoas semelhantes a eles. O Facebook vai trabalhar para poder encontrar isso. Você pode também anunciar vários tipos de anúncio, como vídeos, carrosséis, você pode anunciar nos stories, você pode anunciar fotos, tudo isso para fazer com que você se torne mais competitiva na rede, certo? Então, essas são algumas características que vocês podem utilizar. Uma das grandes vantagens também dos anúncios do Facebook é que você que determina quanto vai investir, então não há uma tabela de preço como os grandes veículos de comunicação, TV, rádio, jornal. Então, aqui é você quem vai dizer. Então, se você, por exemplo, eu só tenho R$10 para investir por dia, tudo bem. Você vai alcançar pessoas até a ferramenta consumir esses R$10, certo? Logicamente que quanto mais você investe, quanto mais você está anunciando, a sua chance de ter sucesso é muito maior, ok? Onde é que esses anúncios aparecem, Alan? Então, você pode anunciar para aparecer no feed do Facebook, do Instagram, aparecer nos stories, aparecer na coluna explorar do Instagram, quando você abrir lá para procurar algum item, né, que você se interessou, um anúncio pode ser exibido para você, pode aparecer no Marketplace do Facebook, que é um canal onde o Facebook disponibiliza para as pessoas anunciarem, né, produtos, anunciarem ali o que estão vendendo, então é um canal que é muito utilizado. Você pode aparecer no Messenger, entendeu? Então, são vários canais que o Facebook pode exibir o seu anúncio,
Depois, com o tempo, se vocês forem anunciar, vocês vão perceber que tem esses canais lá de exibições e alguns outros, né? Eu não trouxe todos aqui, tá certo? Alan, eu quero saber como é que está o meu mercado, como é que as pessoas estão, os meus concorrentes estão anunciando, o que é que eles anunciam, como é que eu consigo saber isso? Existe uma ferramenta chamada Biblioteca de Anúncios do Facebook. Então, você pode colocar aí agora não, deixa acabar a palestra que vocês vão, mas vocês colocam lá, Biblioteca de Anúncios do Facebook. E aí você coloca o perfil do seu concorrente, por exemplo. Se ele estiver fazendo algum anúncio no Facebook, o Facebook vai mostrar todos os anúncios. Então, você vai saber se ele anuncia com vídeo, se ele anuncia com foto, né? Qual é a legenda que ele coloca lá nos anúncios. Tudo isso para você saber um pouco melhor do seu segmento. É claro, pessoal, que essa ferramenta, ela nos ajuda a gente ter um norte, mas a gente não vai fazer uma cópia dos anúncios dos nossos concorrentes. A gente vai ter eles para a gente ter uma base, né? Para a gente analisar o que é feito e a gente tentar, logicamente, fazer algo diferente para a gente se destacar também. Ok? Feito isso no Facebook, qual é a outra forma que eu posso estar divulgando a minha empresa? Agora eu vou falar com vocês sobre o maior site de busca do mundo, o Google. Hoje, em média, o Google recebe 90 mil pesquisas a cada segundo. Isso é muita coisa, pessoal. Imagine o tempo que a gente está aqui na palestra, a quantidade de pesquisas que o Google ele já deve ter recebido. E por que isso é importante para a minha marca, né? Ter um lugar onde as pessoas procuram num volume muito grande. Se a gente for olhar para o passado, a gente vai ver, eu lembro que na época, eu não vou revelar a minha idade, mas eu lembro que na época que a gente ia fazer trabalho da escola, os professores diziam o seguinte: olha, eu não quero trabalho com consulta da internet. Eu quero que vocês coloquem um livro ali como fonte. Por quê? Porque na época o Google estava começando aqui no Brasil e ele não era muito confiável. Então, as pessoas ficavam temerosas. Só que essa realidade mudou. Hoje, se a gente tiver qualquer dificuldade e for perguntar a alguém, eu já ouvi várias vezes essa resposta: pô, dá um Google, pô, procura lá no Google. Por quê? Porque a ferramenta ela se tornou tão relevante e ela faz parte tanto do nosso dia a dia que é quase impossível hoje a gente não conseguir descobrir alguma coisa. Então, por que é importante a minha marca estar lá? Porque se as pessoas estão procurando por determinado produto, por determinado serviço, se eu tenho uma empresa que já existe uma demanda procurando por ela, eu preciso aparecer nesse lugar, correto? Mas, Alan, como é que eu faço para aparecer no Google? Existem duas formas. A primeira forma é você pagando, né? Ou melhor, a primeira forma é a forma gratuita, né, do Google, e a segunda forma, se você quiser aparecer de uma maneira melhor, é você pagando. Então, eu trouxe aqui algumas ferramentas para mostrar para vocês. A primeira é o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita, né, disponibilizada pelo Google, que permite que as empresas apareçam no Google e no mapa, também no Google Maps. Sua empresa pode ser encontrada. Quais são as vantagens, né, do Google Meu Negócio? Você vai aparecer de forma gratuita no buscador, quando as pessoas procurarem pelos serviços que vocês oferecem, né, e no mapa do Google. Vocês também podem publicar fotos, podem publicar vídeos sobre os seus serviços, então as pessoas vão saber mais sobre a sua empresa. Você pode receber avaliações dos seus clientes, então, quando o seu perfil estiver lá, você faz um atendimento para um determinado cliente e ele gostar do seu serviço, ele pode ir lá marcar 5 estrelas, deixar um comentário, falar que a sua empresa é realmente uma empresa referência, uma empresa boa naquilo que faz. Você pode publicar ofertas, promoções, enfim, né? Você pode ali ter a sua presença digital muito mais fortalecida, né, comparado a você ficar exatamente neutra nessa rede, ok? Eu trouxe aqui, pessoal, algumas práticas que devem ser evitadas. Isso aí eu decidi falar porque, com base na experiência que nós temos, né, de algumas empresas, então, a primeira delas é que você sempre deixe um telefone atualizado. Então, o Google Meu Negócio vai permitir que você crie uma ficha da sua empresa, né? Coloque telefone, coloque site, horário de funcionamento. Então, sempre procure deixar esses dados atualizados. O telefone é um deles. Imagine que você mudou de telefone e não alterou lá a sua ficha no Google Meu Negócio, né? Quando a pessoa ligar para a sua empresa, ela vai achar que a sua empresa não existe mais.
A outra é o horário de funcionamento, então sempre procure deixar o horário de funcionamento correto. O Google ele sempre envia notificações para as empresas, né, perguntando se em determinado feriado eles vão trabalhar ou se vão fechar. Para quê? Para que eles avisem as pessoas quando precisarem do seu serviço. Então, é sempre bom vocês estarem atentos a isso. Uma outra coisa, pessoal, que parece até um pouco absurda, mas que a gente já viu muito acontecer, relacionado às imagens que as pessoas inserem nos perfis do Google Meu Negócio das empresas. Então, uma certa vez, um cliente veio aqui para a gente e a gente foi avaliar o Google Meu Negócio dele, a gente ia começar um trabalho, e quando a gente foi ver o perfil dele, a gente viu que o perfil da empresa dele, ele era uma assistência técnica, estava cheio de fotos dele, da família, na praia, no churrasco, e aí a gente perguntou para ele, falou, olha, isso aqui é um perfil de uma empresa, a sua empresa, quando as pessoas procurarem na sua região por assistência técnica, por exemplo, seu perfil pode aparecer, as pessoas podem ver aí esses momentos seus. E ele nem sabia, basicamente, daquilo que estava acontecendo, ele achava que ele estava publicando no Instagram aquelas fotos, não no Google. Então, é sempre bom a gente ter esse cuidado. E uma outra coisa é você não deixar o seu site fora do ar. Então, você pode ali ter uma pessoa que queira saber mais informações, né, sobre a sua empresa, entrar no site e não encontrar nada falando, seu site não existe mais, está fora do ar. Se você não tem site, não tem problema, você não coloca. Mas se você adiciona um site no seu perfil, ele precisa estar funcionando. Aí você me pergunta, mas Alan, eu não tenho um site. E aí, como é que eu faço? Não tem problema. O Google ele tem o Google Sites, que é uma ferramenta que você pode criar o seu site do zero, entendeu? O seu site ali de forma gratuita, com apenas alguns cliques. Então, você pode criar o seu site da cor da sua empresa, com fotos, colocar depoimentos de clientes, colocar horário de funcionamento, telefone, enfim, você pode ter uma vida digital, né, da sua empresa, gastando absolutamente zero, entendeu? Então, essas são as duas principais ferramentas, assim, para quem ainda não conhece, quem ainda não usa, eu aconselho que crie o perfil do Google Meu Negócio e depois você pode criar aí o seu site. São coisas bem simples para poder fazer, vocês não vão levar ali muito tempo e as ferramentas são bem intuitivas, então qualquer pessoa, eu acredito, que tenha a mínima habilidade, né, com computador, com internet, consegue fazer isso. E aí vem aquela mesma pergunta, Alan, eu tenho um perfil no Google Meu Negócio, eu tenho um Google Site. É suficiente para poder eu aparecer no Google e me tornar competitivo? Bom, dependendo do seu segmento, né, eu acho muito difícil, só com essas duas ferramentas, você se tornar competitivo no seu mercado. Por quê? Porque a gente sabe que o Google ele tem um volume de pessoas que estão procurando, muitas empresas investem, né, montam as suas estruturas para aparecerem ali de uma forma muito mais recorrente e no topo da busca. Então, o Google ele tem uma espécie de um estimulante, né, vamos dizer assim, para as empresas que querem aparecer de uma forma mais rápida, que querem aparecer ali de uma maneira mais frequente. E que estimulante é esse? É o Google Ads. O que é o Google Ads, Alan? O Google Ads é a plataforma de publicidade do Google, que ela faz com que as empresas, né, os anunciantes, mostrem seus anúncios nos momentos onde as pessoas estão procurando, pelos produtos ou pelos serviços que elas oferecem. O Google Ads é uma rede, né, de publicidade, então, além da pesquisa do Google, ali do buscador, ele tem outras redes também que ele exibe anúncios. Então, eu trouxe algumas aqui para vocês conhecerem. A rede de pesquisa, né, que eu acabei de falar, que é o buscador. Existe a rede de display, que são aqueles sites que aparecem ali. Por exemplo, quando a gente entra no site do G1 e a gente vê uma série de banners, uma série de propagandas ali, né? Muitas delas são feitas por meio do Google Ads. Então, você cria uma conta no Google Ads, você consegue fazer uma campanha para a sua empresa ali também. Aqueles anúncios do YouTube, que eu acredito que boa parte dessas pessoas aqui que estão assistindo adoram, né? Aqueles anúncios que quando a gente está ali assistindo um filme bacana ou um conteúdo bom, eles interrompem ali aquele conteúdo e aparece lá, né? Então, esses anúncios são feitos por meio do Google Ads também. Existe o Google Shopping, que são anúncios voltados para produtos. Então, se você tem um e-commerce, se você vende determinado tipo de produto, você pode usar esse tipo de publicidade do Google para quando as pessoas procurarem, por exemplo, por geladeira Brastemp. Então, vão aparecer lá vários
fornecedores, né, várias lojas de geladeiras com os anúncios ali, com a descrição bem simples ali, para que o usuário clique e entre em contato ali para poder saber mais, para poder comprar o produto. Além dessa rede, o Google tem o Waze, né, são os anúncios lá para quando as pessoas estão navegando ali numa determinada rota e que aparecem, por exemplo, um supermercado no trajeto, um posto de gasolina, uma farmácia. Então, você também consegue fazer anúncio por meio do Google no Waze. Anúncios do Gmail, você consegue lá colocar para aparecer anúncio da sua empresa quando as pessoas abrirem o e-mail dela lá no Gmail, por exemplo. Tem também o Google Play, que são os aplicativos. Então, você consegue, eu vou lançar agora um aplicativo, eu estou lançando um determinado produto que eu quero falar com as pessoas que usam determinados aplicativos. Então, na loja do Google, o Google disponibiliza aí esse espaço para vocês aparecerem também lá no Google Ads, ok? Eu trouxe aqui, pessoal, quais são as vantagens, né, as principais vantagens de você anunciar no Google Ads. Primeiro, é você quem define quanto você quer pagar. Como assim, Alan? Eu que defino quanto eu quero pagar. Exatamente, é você quem vai dizer, olha, eu tenho um valor de X e eu gostaria de aparecer no Google. Você vai pagar aquele valor. É uma espécie de... é tipo um celular pré-pago, né? Você paga e o Google vai descontando quando o seu anúncio ele vai recebendo clique. Então, na rede de pesquisa funciona assim. Se o anúncio apareceu, teve um clique, ele desconta do valor que você depositou lá na sua conta. Se o seu anúncio apareceu e não teve clique, você não vai pagar nada, você vai pagar apenas quando alguém interagir com o seu anúncio. Então, essa é uma das vantagens. Você pode segmentar esse anúncio, você pode escolher os dias, os horários, os locais, os públicos para os quais esses anúncios vão ser exibidos. Então, tudo isso você pode segmentar. Vamos supor que você tenha uma empresa que atende apenas no centro da cidade da qual está localizado. O que é que você pode fazer? Bom, eu quero que esses anúncios apareçam só para as pessoas que estão no centro da cidade. Eu atendo de segunda a sexta, das 8 às 18. Então, eu quero que os anúncios apareçam de segunda a sexta, das 8 às 18. Ela não vai aparecer, não vai correr o risco de aparecer nem antes e nem depois. Você também pode pausar e reativar a campanha a hora que você quiser. Por exemplo, olha, eu tenho uma campanha e a minha loja vai entrar em reforma e eu vou precisar parar as atividades neste final de semana. Vamos supor que você atenda no final de semana. Você pode pausar a campanha e retomar quando você finalizar ali a sua obra, finalizar a sua atividade. Tudo isso sem nenhum custo adicional. Então, a hora que você quiser. E uma das principais vantagens de você anunciar na busca é que você vai ter muito mais chance de estar no topo. Então, para aquelas pessoas que elas têm ali um serviço emergencial, onde as pessoas precisam encontrá-las com mais facilidade, com mais rapidez, então você estar no topo do Google é crucial para você encontrar ali bons clientes, certo? Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo, né, de uma empresa que a gente atende, para vocês entenderem melhor a força, né, que tem essas ferramentas no digital. Uma certa vez, um cliente entrou em contato, um cliente do Rio de Janeiro, ele entrou em contato com a gente, onde ele queria fazer um perfil no Instagram, porque ele queria divulgar mais a empresa dele. Eu aí quis saber mais qual era o motivo que ele já vinha pré-definido, assim, com essa ideia de fazer um perfil no Instagram para divulgar a empresa dele, e a empresa dele era de desentupimento, né? A empresa lá que quando entope pia, entope vaso sanitário, ele vai lá e sana esse problema. Só que a empresa dele estava num estágio bem inicial, ele era zelador de um prédio e ele fazia esses serviços apenas para os moradores desse prédio. Entupia um vaso lá no 502, ele ia lá, desentupia, entupia uma pia no 106, ele ia lá, fazia isso. Um belo dia ele quis expandir esse serviço. E aí a gente começou a conversar e eu fui perguntar a ele o porquê ele queria fazer um perfil no Instagram para divulgar o serviço dele. E ele me falou o seguinte, eu quero fazer porque está todo mundo lá, né? Está todo mundo no Instagram e minha filha falou que lá é o melhor lugar. E aí a primeira coisa que eu fiz foi saber mesmo se o serviço dele tinha demanda ou não. O que foi que eu fiz? Nós utilizamos o planejador de palavras-chave, que é uma ferramenta do Google, né, para você saber o volume de pesquisas que tem para determinado produto. Então, se você quer saber, por exemplo, se na sua cidade
existe demanda para o produto que você oferece, você pode consultar o planejador de palavras-chave, colocar o nome do serviço que você procura e o Google vai lhe dizer quantas pesquisas em média são feitas por mês ali na sua região. Lógico que quanto mais forem feitas pesquisas, isso é sinal que muitas pessoas estão procurando pelo seu serviço. E a gente descobriu que o serviço dele tinha muita demanda no Google. Lógico, a gente definiu esse canal como um canal prioritário, esquecendo ali as mídias sociais. Por quê? Porque a gente há de convir que quando alguém está numa situação dessa, onde a pia está entupida, o vaso sanitário está entupido, essa pessoa ela não vai no Instagram, ela não vai no Twitter, ela não vai para o TikTok saber como ela pode resolver esse problema, ela vai buscar ajuda. Então, o lugar onde ela vai ter mais chance para procurar essa ajuda é o Google. E foi esse canal que nós determinamos para começar a campanha. E a partir dali, a gente determinou algumas estratégias. Eu trouxe aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, o Google ele cobra por cada clique, né? Então, a pessoa clicou no seu anúncio, você paga. Esse valor, ele varia de acordo com cada mercado, cada região. Eu trouxe aqui uma palavra, né, para o ramo que esse cliente atua, só que aqui em Brasília, só para vocês terem uma ideia. Desentupidora no Lago Sul. Então, o Google cobra, em média, por cada clique, aqui, R$ 55,29. É um absurdo. Imagine uma empresa pagar só para um usuário clicar no anúncio dele R$ 55. Mas por que uma empresa paga R$ 55 para uma pessoa clicar no anúncio? Porque ela percebe que quem procura por esse serviço está numa eminência tão grande que resolveu o problema, que a chance deles fecharem negócio é muito grande. Existe uma oportunidade muito grande de uma desentupidora fechar um negócio na primeira ligação, porque ninguém quer ficar lá com sua pia entupida, com seu vaso entupido 2, 3 dias, ela quer resolver logo. Então, as empresas, elas colocam ali um valor no leilão, né, para os seus anúncios aparecerem, e esse valor, às vezes, ele acaba ali ultrapassando aí valores muito grandes. E o que foi que nós fizemos na estratégia dele? Nós criamos, primeiramente, um site, né, com foco no serviço que ele estava prestando, né, um foco em conversão. A ideia nossa com o site era fazer com que a pessoa entrasse no site dele e enviasse uma mensagem para ele. Esse era o nosso objetivo. A gente não queria que a pessoa fosse lá no site para ler determinado conteúdo, para poder assistir determinado vídeo. Não, a gente queria que ele entrasse e falasse com a empresa. Segundo, nós fomos criar uma campanha no Google Ads. Então, criamos uma campanha com foco nesses principais serviços que ele prestava, que era desentupimento, desentupidora no Rio de Janeiro, desentupidora de pia, desentupidora de vaso sanitário, tudo isso para que a gente ficasse o máximo específico possível. Fizemos uma segmentação nos locais onde ele queria aparecer, ele tinha o interesse de aparecer apenas na Zona Sul, lá do Rio, então nós fizemos uma segmentação para os anúncios aparecer só nesses locais e nós excluímos os locais onde eles não queriam aparecer. Então, as pessoas que estavam em outras regiões não iam ter acesso a esse conteúdo. Selecionamos as principais palavras-chave, né, que ele estava trabalhando, as que tinham maiores volumes de busca, e a gente separou ali os horários e o público para qual ele queria falar, que era donos de casas acima de 30 anos, naquela região. Publicamos a campanha e começamos a acompanhar. No primeiro e no segundo dia, a campanha estava ali, indo bem devagar, né? Ele não tinha falado nada e a gente estava numa preocupação porque o limite de investimento que ele tinha era muito pouco, ele não tinha muito dinheiro para investir. E tendo em vista que esses cliques são bastante caros, a gente estava ali avaliando. Então, nós começamos a monitorar, até que um dia ele me liga, né? Passaram-se uns 7 dias, ele me ligou e disse que tinha feito a primeira venda, né? Fechou o primeiro cliente. Aquilo me tirou um peso das costas muito grande, porque eu falei, nossa, cumprimos então a primeira etapa do objetivo, que foi ele fechar ali com os seus clientes. E a partir dali a gente foi otimizando essa campanha, né? Otimizando os anúncios, escolhendo mais palavras-chave que tivessem apelo ali para eles. E com o passar do tempo, hoje nós temos 2 anos, né, trabalhando junto, e nós conseguimos, pessoal, uma façanha com eles, foi conseguir o custo por cada clique dele, né, o que a gente chama de CPC, a R$ 5,35. Então, é a média de valor que ele paga. Tem alguns cliques que ele paga mais, tem alguns cliques que ele paga menos, mas comparado ao clique de R$ 55 que eu mostrei para você, a gente está numa grande vantagem, o que faz com que ele, com pouca verba,
consiga sobreviver nesse universo que tem muitas grandes empresas, que tem muitos investidores, e, além disso, eles começaram a investir na empresa com os resultados da campanha. Então, eles ampliaram o quadro de funcionários, eles adquiriram novos equipamentos, e agora, no primeiro semestre, eu recebi uma ligação que me deixou muito contente, foi que eles acabaram de adquirir um caminhão limpa-fossa. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, um caminhão limpa-fossa ele é utilizado para prestar serviço para grandes indústrias, né? Para escolas, universidades, shopping centers. Então, uma empresa que começou como zelador de um prédio, né, com toda a dificuldade ali e com todo o seu desconhecimento do digital ali naquele início, e montar uma estrutura no Google com poucos recursos e conseguir esses resultados, isso com certeza é muito motivador para a gente e muito gratificante. E para a gente conseguiu tirar uma conclusão que hoje, com os recursos, né, da internet, com os recursos online, a gente percebe que empresa de qualquer porte pode vender o seu serviço pela internet. Então, antigamente a gente sabia das dificuldades que as pequenas e médias empresas tinham para poder fazer os seus anúncios, elas não tinham como chegar na TV porque não tinham recursos, não tinham como chegar na rádio, no jornal, e às vezes elas iam para quê? Para fazer panfletagem, né? Um tipo de comunicação que não era tão eficiente. E hoje, com as ferramentas da internet, isso mostra que é possível, né? É possível pessoas de qualquer porte. Eu estou iniciando o meu serviço, não tem problema. Se você escolher melhor as ferramentas que mais se adequam com a sua empresa e quais o seu público esteja presente, sua chance de fazer sucesso é muito grande, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os meus contatos. Então, o contato da Produzindo Digital lá no Instagram é @produzindodigital. A gente tem compartilhado muitas coisas relacionadas a como as pequenas e médias empresas podem se divulgar no digital. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem acompanhar lá Produzindo, fiquem à vontade. Se quiserem falar comigo também, o meu pessoal é Alan Costa PDZ. Eu estou à disposição de vocês. Quero agradecer aqui o convite mais uma vez a King Roche. E, Aline, agora é com você. Muito obrigado. Alan, que história maravilhosa! Eu amei sua palestra. Bom, que bom, obrigado. Eu vou pedir só para você tirar o compartilhamento da tela para a gente conversar um pouco. Ok. E antes de eu dividir as impressões de todo mundo, eu quero contar para vocês que, inspirados pela penúltima palestra, a King Host vai dar desconto para você. Olha só, todo mundo aqui que usar o Conexão 70 vai ganhar 70% de desconto até sexta-feira agora, nos produtos de hospedagem de sites e ferramentas de marketing digital. Olha só, 70%. Então, aproveita que a King Road ficou aqui, ó, empolgada com essa ideia e vamos aproveitar. Agora, vamos retomar aqui a nossa conversa. A gente recebeu vários comentários aqui. O José Edvan disse que essa temática é muito interessante. Já o Daniel Macena disse, grande mestre Alan, grato pelo compartilhamento de conhecimento. O Ulisses Soares disse, na internet não dá para só dar uma passadinha só olhando sem sair incógnito da loja. Muito bom. Verdade. E sobre as perguntas, a gente teve a do Jean. Esse formato funciona também para quem é influencer e não empresa? O que você acha? Funciona sim, depende muito da área que ele atua, né? Geralmente, um influencer, ele constrói a base ali da sua audiência por meio de conteúdo nas mídias sociais, e hoje a gente já percebe que tem alguns influencers que, além dele comercializar ali os seus conteúdos, o seu espaço com a sua audiência, eles empreendem em outras áreas. Então, eles criam produtos, eles criam cursos, eles criam determinadas frentes de trabalho que eles podem utilizar também esses recursos da internet para impulsionar esses novos produtos. Perfeito. E quanto ao LinkedIn? Essa foi a pergunta da Edna Steffen. Bom, o LinkedIn é uma rede que ela é muito utilizada por profissionais, por empresas que querem falar com esses profissionais. Então, se a sua empresa
ela tem essa característica, ela tem esse objetivo de falar com essas pessoas, ela é uma rede que pode ser altamente utilizada. Então, foi como eu falei lá no início da nossa palestra, é a gente encontrar onde está o nosso público, saber qual é a rede que ele mais utiliza e a gente focar nossas energias, né, nela. Legal. O Ulisses fez uma pergunta aqui que até eu fiquei curiosa. Como anunciar no YouTube sem ser irritante e perder clientes? Bom, essa boa pergunta, viu, Ulisses? Boa pergunta. O que acontece, Aline? A gente sabe que essa é uma cultura que, infelizmente, a gente ainda está trazendo da TV, né? A cultura da interrupção. A gente está assistindo uma programação, aí, de repente, vem um intervalo, né, do filme e aparecem as campanhas. O que você pode fazer, Ulisses, para deixar o seu anúncio mais atrativo? Quanto mais você usar a criatividade para você exibir o seu anúncio, e essa criatividade, assim, ela é livre, né, para você entender melhor o seu público e conseguir a melhor forma de comunicar para ele. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela oferece passagens aéreas, dá um exemplo. Ao invés de eu aparecer lá no vídeo dizendo compre passagem aérea, interrompendo ali a experiência do usuário, por que eu não criar um filme compartilhando momentos felizes dos usuários que já consumiram o meu produto? Então, filme contando um pouco da história, uma história bacana, entendeu? Criar um enredo para que as pessoas se envolvam, né? Os anúncios, eles permitem muito isso. E a internet, você fazer isso, você pode fazer isso de uma forma mais barata. Então, é você caprichar na criatividade, pensar, por exemplo, olha, se eu estou falando de... Se eu quero convidar as pessoas para vir para Porto Alegre, por exemplo, por que eu não mostrar ali os principais roteiros de Porto Alegre de uma forma bem humorada, né? Eu pegar uma pessoa e mostrando isso de uma forma leve, sem precisar ser aquela coisa, compre agora, compre aqui, vai acabar, ou usando qualquer tipo de gatilho que a gente sabe, né? Que esses gatilhos nada mais são do que estímulo à compra, né? Então, se a gente for mais criativo, a gente consegue ser menos interruptivo. Eu acredito que essa interrupção, né, vamos chamar assim, essa chateação, ela não vai acabar, né? Porque ninguém gosta de ser interrompido, né? Imagine a gente estar aqui batendo um papo, né, e um papo muito interessante, e de repente aparecer alguém vendendo determinado produto. A gente não gosta, né? Imagina a gente no bar, não sei se já aconteceu com você, Aline, você está num barzinho sentado e de repente aparece alguém lá vendendo um produto, e você está ali entretida, né, com a conversa e tal. Às vezes você não quer nem ser grosso, né, com a pessoa que está vendendo, mas você fala assim, poxa, hoje não, agora não, eu estou conversando. Cara, um exemplo disso é o próprio telemarketing, que ganhou essa má fama justamente Entendeu? por causa da interrupção. Exatamente. Então, se a gente encontrar uma maneira, né, de ser mais educado, falando com essas pessoas, com certeza a rejeição vai ser bem menor. Boa dica. E aí, a última pergunta é da Cíntia. Qual é a quantidade ideal de palavras-chave para os anúncios Ads? E como descobrir o custo médio entre os meus concorrentes? Boa, muito bom. Então, vamos lá. Não existe assim uma quantidade mínima de palavras-chave. Isso vai depender muito da sua campanha, né? Dos termos que as pessoas procuram pelos seus serviços, esse é o primeiro passo. E segundo, também do seu investimento. O que a gente sempre orienta? Vamos supor que você preste 10 serviços diferentes, né? Então, você vai usar ali, no mínimo, 10 palavras-chave diferentes, uma para cada serviço. Só que se você não tiver verba suficiente para o Google exibir cada uma aqueles anúncios referente àquelas palavras-chave, o que eu aconselho a você é o seguinte, foque nos serviços que mais lhe trazem retorno. Se você tiver pouca verba. Depois que esses serviços forem crescendo, que essa demanda forem chegando para você, aí você vai introduzindo outras palavras-chave. Porque também não adianta você fazer uma campanha, eu vou colocar 100 palavras-chave e eu só tenho R$10 para gastar por dia. Entendeu? Então, vai ser assim, um esforço que você vai fazer em estar garimpando palavras-chave, mas que o Google não vai acionar. E a outra pergunta é como saber quanto o meu concorrente está pagando. O que é que o Google tem? Existe uma ferramenta que eu citei na palestra, que é o planejador de palavras-chave. E é uma ferramenta muito interessante, Aline, porque deixa a gente espionar assim, a concorrência, é muito bom. A gente chega lá e coloca, por exemplo, hospedagem de sites. E o Google vai nos dizer quantas pessoas, em média, procuram por hospedagem de site e quanto, em média,
o meu concorrente está pagando. Então, ele dá o valor mínimo e também dá o valor máximo. Essa palavra, para você estar no topo da busca, ali nas primeiras posições, o Google cobra em média R$ 1. E tem anunciantes que pagam mais do que isso, né? Porque esse leilão do Google é muito dinâmico, não é uma tabela fixa. Isso vai depender como uma bolsa de valores, né? Exatamente, ótimo, Aline, ótimo. O leilão do Google é igual uma bolsa de valores. A ação que você comprou hoje por um preço não vai determinar que você vai comprar amanhã, entendeu? Isso vai variar muito. Por que isso tem uma variação muito grande? Porque, como é dinâmico, imagine que você está concorrendo com 3 empresas, estão disputando ali os primeiros lugares no Google. Só que de hoje para amanhã entraram mais 2, disputando aquele mesmo público. Então, essa dinâmica já muda, porque o Google vai pensar o seguinte: opa, ao invés de eu ter que disputar 3 empresas disputando a mesma palavra-chave, agora tem 5 competindo. Então, qual é que eu vou mostrar ali? É a que me pagar mais, é a que tiver com o melhor anúncio, é a que tiver com a melhor campanha, e aí ele vai fazendo os critérios dele para poder definir. Então, isso vai variar muito. Mas com o planejador de palavra-chave, a Cíntia pode saber o volume de pesquisa, saber quanto o concorrente dele está pagando, o preço máximo e também o mínimo. E é importante deixar aqui já explícito também que esses critérios, eles não são revelados, né? A gente sabe que existem esses critérios, né, de hierarquia, de quem aparece primeiro, aparece mais vezes, mas a gente não sabe, a gente fica aqui tentando, não é mesmo? Exatamente. É a prática que vai dando alguns sinais, né, para a gente poder descobrir. Porque eles têm vários critérios que eles levam em consideração. Eles, no caso, o Google, ele exibe 3 principais, que ele chama de índice de qualidade, que é a qualidade do site, a qualidade do anúncio e também a qualidade da palavra que você escolhe, né? Se ele percebe que é uma palavra que é muito procurada, ele acha isso positivo, porque mais pessoas vão procurar pelo aquele serviço. Já você escolhendo uma palavra que não é muito procurada, que não tem muita demanda, esse índice ele diminui. Então, quanto mais alto for o seu índice, quanto melhor for sua palavra, melhor for o seu anúncio, melhor for o seu site, você tem mais chance de aparecer ali no topo da busca, inclusive pagando um pouco mais barato do que o seu concorrente. Ótimas dicas, Alan. Agora, para aqui fechar esse painel maravilhoso, quero que você diga novamente qual é o melhor canal para conversar com você e como a gente pode continuar essa conversa ótima, sobre quais temas as pessoas podem te procurar para conversar. Oi, Aline, eu estou à disposição. Eu uso muito o Instagram, né? Tem o Instagram da Produzindo, que é o @Produzindo Digital, e o meu pessoal é Alan Costa PDZ. Vocês podem me procurar para falar sobre anúncios online, anúncios no Google, no Facebook, no Instagram, trocar uma ideia sobre marketing. Eu adoro isso, então gosto muito de pesquisar, de estar, né, vendo as novidades. Acompanhei esse evento aqui maravilhoso, né, desde ontem. Então, se vocês quiserem e precisarem de alguma ajuda, podem contar comigo. Olha, o recado está dado, hein, gente? Quer fazer suas considerações finais? Porque agora eu já vou chamar o próximo palestrante. Aline, eu quero agradecer a todos que ficaram até agora acompanhando o evento. Então, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a equipe da King Roche pelo convite, agradecer a Marina, o cuidado que vocês tiveram com todos nós palestrantes. Então, eu fiquei muito feliz em participar. Estava bastante ansioso, porque dividir um evento desse com muita gente boa do mercado é uma responsabilidade. Então, eu fiquei feliz em poder ter dado a minha parcela de contribuição. Agradecer a você pela simpatia e por deixar todos os palestrantes à vontade. Então, muito obrigado e contem comigo. Eu virei agora um fã da King Roche, então, sempre que precisarem, e eu posso estar à disposição aqui de vocês. Olha, quanta coisa boa de ouvir. Aí o coração da apresentadora fica como, né? Ouvindo um elogio desse. Gente, é o seguinte, agora a gente vai para a última palestra do dia. Então, antes de chamar a palestra, quero fazer um lembrete para vocês. Lá na aba de materiais tem o link para o quiz. Isso ainda dá tempo de você responder, mesmo se você já respondeu, viu? Dá tempo de você responder de novo. E as pessoas que gabaritarem primeiro são aquelas que vão levar os brindes da tarde. Então, corre que ainda dá tempo. Lembra que, além de responder o quiz, tem que seguir a King Host no Instagram e no Telegram. E agora, falando sobre a próxima palestra, eu quero chamar a Ana Brum. Ela é publicitária, designer e experiência de negócios,
Expert em Branding, pela ESPM. Ela tem um currículo incrível e já colaborou com marcas como Fiat, Chili Beans e também contribui no desenvolvimento de negócios locais. Atualmente, acompanha estratégias de negócios digitais criativos e faz parte do time de Expert da Pinterest. Professora de Branding na Tudo de Share, e está à frente das estratégias do Anti-Sobrinho. Ela vem nos contar sobre a importância de um bom trabalho de branding e como desenvolver a percepção de valor entre marca, consumidores e colaboradores de um negócio. Então, aguenta aí que dentro de instantes a Ana vem conversar com a gente. Então, até já.